Inimigo à frente. Temos que voltar. Evilei disse baixinho, antes de colocar a máscara de volta. Agora, Tia e Tina disseram juntas. Vamos. Laquius disse, e o grupo decolou rapidamente como o vento, e silenciosamente como um rio lento. Elas dispararam pela floresta sem parar, o treinamento e o poder dos aventureiros de nível adamantite tornando isso uma brincadeira de criança, mesmo em armaduras, e carregando armas. Nem se cansaram, nem quebraram a unidade. A longa experiência de trabalhar juntas dizendo a elas, sem nem olhar, com que rapidez cada uma deveria se mover para manter a coesão. Horas depois chegaram à cidade, não diminuíram a velocidade quando viram as muralhas, não reduziram a velocidade quando chegaram ao portão, não reduziram a velocidade quando passaram pelo portão, correram a uma velocidade vertiginosa através das ruas, até que a multidão se adensasse, então saltaram para os telhados das casas e negócios ao lado delas. E usaram os telhados como uma estrada própria, e foram até o portão interno, desta vez sem se preocupar com o portão em si, mas saltando para o topo daquela parede do último telhado, e então indo da parede para o terreno dentro da fortaleza interior. Elas correram pela porta sem sequer pedir permissão, e correram para a câmara interna, para o centro do governo, para a sala do trono do ex-marquês. A cadeira agora estava vazia, e em frente à sala do trono havia uma mesa onde várias pessoas estavam sentadas, uma conferência improvisada. À cabeceira da mesa estava o Visconde Amok, e o som da entrada levantou sua cabeça em indignação, que se apagou como uma vela coberta por um copo quando viu que era a rosa azul, e elas tinham expressões alarmadas em seus olhos e rostos. Laquius deu um passo à frente. Meu senhor, há um exército lá fora. Ela disse diretamente. A mesa empalideceu. O que? Ele disse, incrédulo em seus próprios ouvidos. Há um exército lá fora. Tia e Tina verificaram por conta própria, pelo menos 3.000 pessoas, possivelmente mais, e crescendo. Eles são os responsáveis pelos desaparecimentos, sem dúvida. Acho que eles estão se movendo, e procurando por um meio de ataque. Disse Laquius. Você pode derrotá-los? Ele perguntou. As membros da Rosa Azul se entreolharam, calculando quantos poderiam lidar sozinhas. É difícil dizer quantos poderíamos derrotar sem conhecer sua força individual, mas não podemos lutar contra um exército inteiro sozinhas. Eles têm sacerdotes, paladinos, escudeiros, lançadores de magia. Esta é uma força bem equipada, não algum bando de bandidos. Disse Tia. Podemos manter uma posição, podemos atacar, enfraquecer, desacelerar, mas não podemos lutar contra todos eles. Acrescentou Tina. Quantos soldados você tem para toda a cidade? Gagaram perguntou. E Amok olhou para os atendentes da mesa. Gniaus falou. Temos cerca de 500 homens atualmente armados, aproximadamente metade de nossa força normal em tempo integral, nominalmente, 1.500 reservas em tempo parcial. No entanto, devido ao estado danificado do equipamento, e à falta de fundos para pagá-los por seu treinamento, a maioria não treina há quase meio ano. E temos apenas armas suficientes na reserva para armar metade deles de qualquer maneira. Portanto, nossa melhor força em campo conteria 1.250 soldados, sem contar o apoio de um punhado de sacerdotes para mantê-los curados, e nossa guilda de magos na cidade tem apenas 10 ocupantes em tempo integral. Há apenas cerca de 20 aventureiros nesta cidade, e nesse determinado momento, nenhum acima do nível de ferro, e desses, 10 desapareceram quando contratados para investigar os desaparecimentos na floresta, que eu suponho que agora sabemos a raiz deles. Os 10 restantes, fazendo parte da guilda, não podem se envolver em conflitos, e provavelmente escolherão deixar a cidade para permanecerem neutros. Ele disse, recitando os fatos de maneira fria e uniforme, mesmo com seus dedos tremendo enquanto batiam na mesa nervosamente. E a Justiça Negra? Evilei perguntou. Eles lutariam? O treinamento de combate é parte de sua religião. Eles devem ser um pouco proficientes agora, pelo menos. Ultis Nadarion virou sua cadeira para que pudessem ver seu rosto enquanto ele falava, e Evilei suspirou mentalmente de alívio ao vê-lo presente, representando uma mudança significativa no status de pária da religião minoritária da cidade. Isso é mais difícil de responder. No tumulto abortado incitado pelos sacerdotes dos antigos deuses, uma dúzia de membros da Justiça Negra foram mortos por sua fé. Meus seguidores os veem como mártires, os sentimentos que eles têm são difíceis quando se trata do resto da população. Além disso,
muitos são convertidos mais recentes. Se todos que fossem tão habilidosos quanto um miliciano lutassem, isso acrescentaria 3.000 às forças da cidade. Se todos aqueles que fossem classificados como profissionais lutassem, isso acrescentaria apenas cerca de 500. O resto, embora armado, ainda não está bem treinado, você poderia adicionar cerca de 6.000. Isso é considerável, disse o Visconde. Apenas no papel. Otis disse. Uma massa de homens sem treinamento e liderança adequada, não é mais um exército do que uma pilha de materiais de construção é uma casa. Se esse exército lá fora for bem treinado, bem equipado, e bem liderado, você ainda estará em desvantagem, mesmo com todos de nós juntos, e isso assumindo que todos eles estão dispostos. Sua voz assumiu um tom sombrio. As mortes os deixaram com raiva, muitos vieram ao templo, e perguntaram o que fazer a respeito. Eles estão amargos, com raiva, não gostaram de ser culpados pelo que não fizeram. Posso ver muitos deles preferindo simplesmente abandonar a cidade ao seu destino, do que defender as pessoas que se voltaram contra eles. Falando de forma realista, apenas metade estaria disposta, mesmo que eu desse o exemplo fazendo isso sozinho. Você vai? Evilei perguntou. Eu vou o quê? Ele perguntou. Vai dar o exemplo defendendo a cidade? Evilei explicou. Os olhos da mesa se voltaram para Otis atentamente. Ele abaixou a cabeça. Eu vou. Não gosto do que aconteceu, mas esta ainda é minha cidade. Fugi da minha última casa porque não havia chance de vencer, mas não vou fugir de novo. É aqui que estou. Yamok deu um suspiro de alívio que foi compartilhado por Gniaus, e os outros sentados à mesa. Você não pode ordenar que eles lutem? Laquius perguntou. Não. Otis disse. É um princípio de nossa fé não apenas buscar a força, mas escolher como aplicá-la, nós mesmos. Orgulhamo-nos de nossa dedicação à consciência e à vontade pessoal. Sugerimos que apenas nos curvemos apenas para a força impossível. O rei feiticeiro é o único que nunca poderemos superar, portanto, somente ele pode nos comandar como um general faz com seus exércitos. Mesmo eu que comando o templo, não posso obrigar, apenas aconselhar, repreender e solicitar. Droga! Isso é inconveniente, disse Gagara. Otis conseguiu dar uma risada. Você não tem ideia. Mas o rei feiticeiro diz que a obediência cega e a subserviência aos sacerdotes é uma fraqueza da mente, e tal fraqueza mental torna os membros indefesos ao abuso de confiança. Portanto, ele limitou sabiamente a autoridade e a posição do sacerdócio. Ainda assim, eles vão ouvir você? Laquius perguntou. Eu acho que eles vão. Otis respondeu. Isso é alguma coisa. Você acha que eles vão atacar em breve? Perguntou o Visconde. Eles não sabem que os avistamos, então provavelmente não. Eles vão continuar a reunir forças e deixar a cidade enfraquecer, mas o que realmente me preocupa é a traição. Disse Laquius. Os rostos à mesa ficaram sombrios. Acho que eles têm infiltrados aqui, monitorando o que está acontecendo. Disse Laquius. Por que você pensa isso? Yamok perguntou. É senso comum, é mais fácil tomar uma cidade quando as pessoas dentro dela estão do seu lado do que do lado da própria cidade. Disse Laquius. O que você propõe que façamos? Ele perguntou. Diversão. Diga-me, você já enterrou sua filha? Laquius perguntou. O rosto de Yamok se transformou em dor. Não, ainda não. E você vai ficar no comando da cidade no lugar do Marquês? Laquius perguntou. Não fui confirmado oficialmente, mas os oficiais deixados pelo Marquês me endossaram como tal, provisoriamente. Ele respondeu, e a mesa acenou com a cabeça. Um homem rechonchudo e bem vestido falou, ausente de quaisquer outros contendores importantes. Escolhemos resolver questões importantes como um conselho primeiro, então quando sua filha for devidamente enterrada e lamentada, planejamos uma confirmação oficial e uma solicitação de uma carta de nomeação pela coroa no período de um mês. Eu entendo. Laquius disse. Então eu sugiro isso. Não podemos deixar escapar que sabemos que o exército está lá fora, mas precisamos ter pessoas armadas e se preparando para lutar, e precisamos garantir que as vias de abordagem não sejam protegidas. Declare 30 dias de queima, a fumaça para levar a alma de sua filha para o céu, e ordene aos que puderem ir até a orla da floresta, e cortá-la para trazer lenha para piras, com uma recompensa pela queima mais alta, e mais longa, e por mais tempo. Isso vai disfarçar que você está se preparando para um cerco. Além disso, declare 30 dias de jogos em comemoração à vida dela, e concentre-se no combate.
Você pode fornecer armas de madeira com facilidade para fornecer algum treinamento improvisado, e criar partidas durante todo o tempo, para todos aqueles fisicamente aptos o suficiente para correr, atirar ou lutar. Esperto, disse Amok. Você pode queimar a efígie do Marquês todos os dias também para condenar suas ações, declarar isso um rito anual, a queima do Marquês, uma eliminação ritual de líderes indignos, e colocar muitos deles em frente às muralhas da cidade na floresta ao lado. A fumaça também ajudará a esconder qualquer outra coisa, caso alguém venha observar a atividade em comum do lado de fora. Laquius disse enquanto improvisava um plano. Isso não mudará o que podemos realmente fornecer quando se trata de armamentos para combate. Ele disse. Não, mas há alguém que pode fazer isso. Evilei acrescentou. Gustave Montagny. Ele mesmo está caçando paladinos renegados. Se souberem que há uma grande força renegada naquela floresta, ele vai virar seu exército para cá sem pensar duas vezes. Disse Laquius. Isso mesmo. Gagaran disse com um estalar de dedos. Ele tem mais de 1000 homens de armas sob sua bandeira, o que significa que ele também precisa ter armas suficientes para substituir as danificadas, e pessoas com ele para fornecer manutenção e reparos. Ele pode consertar seu equipamento danificado, e fornecer o suficiente para armar todo o resto. E Amok começou a fazer os números em sua cabeça. Então, se cavarmos até o fundo do poço em busca de habilidade, e Gustave vier, e estender seus recursos para nossa defesa, seus 1000. Mais os 1500 reservas. Mais os restantes 500 em tempo integral, mais 500 profissionais da Justiça Negra, e cerca de 3000 milicianos, temos cerca de 6.500 lutadores fisicamente aptos, excluindo o punhado de lançadores de magia, e aventureiros que podem, ou não participar. Ele disse enquanto marcava um recurso após o outro em seus dedos, sua voz assumiu uma nota esperançosa. Isso não é ruim, especialmente lutar na defensiva. Não é preciso muito treinamento para derramar água fervente em alguém ou empurrar uma escada para longe de uma parede, então provavelmente podemos recrutar cerca de 1000 cidadãos também, para a segurança. Disse Amok. Eu só gostaria que soubéssemos a habilidade relativa do que estamos enfrentando. Ele disse. Eu diria que é alto, eles mantiveram a disciplina de campo, não estão acendendo fogueiras, seu acampamento está organizado, eles estão efetivamente mantendo seus cidadãos fora, e ninguém escapou de sua rede até nós chegarmos aqui. Disse Laquius. Se eu fosse arriscar uma estimativa profissional, diria que, em média, cada um deles provavelmente vale de 3 a 5 milícias, e 2 dos profissionais médios, mas provavelmente não mais do que igual a 1 para as forças de Gustave, que eles superam. Portanto, seus números efetivos são aproximadamente o dobro de seus números reais. E Amok disse categoricamente. Merda. Ele disse quando Laquius assentiu. Mas podemos atrasá-los. Disse Tia. Um pouco, na verdade. Acrescentou Tina. Como assim? E Amok perguntou. Bem, podemos criar armadilhas em campo aberto para desacelerar um avanço na cidade, fossos, estacas pontiagudas, coisas que vão forçá-los a improvisar desaceleração. Disse Tia. E podemos emboscá-los na floresta também se usarmos um punhado de pessoas. Acrescentou Tina. Um exército só pode se mover tão rápido quanto seu elemento mais lento, e se move ainda mais devagar pela floresta, é vulnerável. Você pode ganhar dias se estiver disposto a sofrer algumas perdas. Disse Laquius. Houve alguns olhares desagradáveis ao redor da mesa. Obrigado por esta informação. E Amok disse, e ele se levantou como uma vareta, e se curvou para a rosa azul. Você pode ter salvado nossa cidade. Ele adicionou. As membros da Rosa Azul inclinaram suas cabeças educadamente. Seguiremos seu conselho sobre o que fazer, e quando a fumaça estiver alta o suficiente para obscurecer seu trabalho, por favor, faça o que puder para criar armadilhas ao longo da avenida de marcha até os muros. Recrute os criminosos de nossas prisões se precisar deles, diga-lhes que vamos tirar partes de suas sentenças para cada buraco que eles cavarem de acordo com suas especificações. Disse Amok. Nós vamos fazer. Tia e Tina disseram ao mesmo tempo. As membros da Rosa Azul deixaram a Câmara depois disso, e começaram suas tarefas. Naquele mesmo dia várias declarações foram feitas sobre as queimadas, e os torneios, e a fumaça estava subindo alto antes do meio-dia. Naquela noite, Tia e Tina foram para as prisões, e tiraram prisioneiros em grupos de 4,
e começaram a supervisionar a criação de buracos, armadilhas e estacas, embora os prisioneiros fossem relativamente poucos em número, trabalhando em equipes que foram capazes de criar e camuflar rapidamente com finos paus e uma capa de terra. Os prisioneiros sorriam de orelha a orelha enquanto trabalhavam, alguns tirando anos de suas sentenças em questão de horas. Bem antes do amanhecer, o campo além da cidade estava cheio de armadilhas mortais ao longo da parede. Lacuse imediatamente pegou emprestado um pergaminho de Ultis e mandou a mensagem para a capital, que por sua vez passou a mensagem para Gustave, que por sua vez confirmou que estava dirigindo sua força para o oeste para a posição delas, e chegaria em uma semana em uma marcha forçada, ou duas em um ritmo regular. Os próximos dias foram inebriantes, com ação constante acontecendo dentro da cidade. As recompensas oferecidas por desempenho no torneio levaram a cidade a um frenesi de espírito marcial, levando ao que seria o clímax no final do mês. A queima do Marquês em inúmeras efígies tornou-se um evento comemorativo, e o Visconde abriu as lojas de licor do Marquês, e licores armazenados por anos em grandes barris, estava sendo doado para manter as pessoas felizes e contentes. Tia e Tina patrulhavam rotineiramente as posições na Floresta Profunda, suas habilidades ninjas rápidas em plena exibição, e depois de 7 dias, elas relataram algo profundamente perturbador. Eles estão se movendo. Tia disse ao conselho. Estão indo embora? E Amok perguntou esperançoso. Não. Tina respondeu. Estão vindo para cá. Eles começaram a abrir caminho em sua direção, nós os vimos começar a levantar acampamento. Disse Tia. Eles provavelmente estarão prontos para partir pela manhã. Acrescentou Tina. Quanto tempo até eles chegarem? Ele perguntou. Se eles demorarem, para continuar recebendo reforços, e insistirem em abrir caminho na floresta para chegar até aqui, 2 dias. Disse Tia. Menos se não o fizerem. Acrescentou Tina. Por que agora? E Amok se perguntou. Você tem um agente duplo aqui. Disse Lacuse. Não há outra hipótese sobre isso. Alguém na cidade descobriu, e avisou a eles. É melhor aumentarmos drasticamente os guardas do portão. Ele disse. Sim, é melhor. Evilei concordou secamente. E enquanto você está nisso, bem, eles sabem que você sabe que eles estão lá agora. Eles não estão esperando mais, é melhor você começar a acertá-los na floresta, e desacelerá-los o máximo que puder. Toda vez que eles têm que lutar, todo o exército é prejudicado, você pode ganhar outro dia. Disse Gagara. E Amok assentiu. Será feito. Ele disse. 1 hora depois, 20 homens estavam reunidos, e parados na frente de Amok, eles estavam armados com couro endurecido, arcos, lanças e espadas. Atrás de Amok estava um homem com um pergaminho. Ao passar de um homem para outro, cada homem deu seu nome, e o homem o registrou no pergaminho junto com uma breve descrição de sua aparência. Quando terminaram, Amok ficou centrado na frente deles. Você sabe o que vai fazer. Você vai sair para a grande floresta, vai invadir as linhas do exército que se aproximam de nós, vai atrasá-los, não se envolva em luta campal, eles irão matá-lo rapidamente se você fizer isso, esconda-se, ataque, corra. Desacelere-os, ganhe tempo, comece incêndios, force-os a gastar magia e tempo. Faça o que puder para mantê-los afastados o máximo que puder. Disse Amok. Ele abaixou a cabeça para eles, e disse. O que você vai fazer pode significar sua morte, mas também pode trazer vida à sua cidade. Garantiremos que você não tenha se sacrificado em vão, e você será registrado como herói, pelo tempo que esta cidade tiver um tijolo sobre o outro. Não esqueceremos suas vidas, e não esqueceremos as vidas daqueles que você deixou para trás. Seus filhos e esposas estão registrados nas listas. Quando a batalha terminar, eles serão sustentados pelos fundos da cidade até a 3ª geração. Vá, e carregue nossa esperança de sobrevivência com você. E Amok disse, e curvou-se para os homens silenciosos, segurando seus arcos até que o último saísse do grande salão. Quando eles se foram, a Rosa Azul deixou sua posição, e se aproximou dele. Quão eficazes você acha que eles serão? Ele perguntou a Lacuse. Difícil dizer. Tudo o que eles precisam fazer é desacelerar o inimigo. Se eles alternarem entre mirar naqueles que limpam o caminho, e mirar em suprimentos, e se separarem em grupos pequenos o suficiente, bem, eu ficaria satisfeita com um dia, mas, mais de 2 é forçar a sorte um pouco longe demais.
Se o comandante do inimigo tiver algum cérebro, eles colocarão batedores após a queda dos primeiros limpadores de caminho, e aumentarão os guardas de suprimentos, e enviarão batedores para contra-atacar os ataques, que impedirão que a desaceleração seja bem-sucedida por muito mais tempo, mas podemos ter sorte. Laqueus disse enquanto considerava o assunto criticamente. Quando os homens foram para a mata, foi quando Yamok fez o anúncio ao público, falou das paredes, e mandou ordens escritas aos sacerdotes. A fonte dos desaparecimentos foi encontrada, ele disse enquanto estava diante de uma multidão reunida. Isso chamou a atenção deles. A fonte de tudo isso tem sido um exército, milhares de pessoas se escondendo na floresta, e arruinando nossas vidas para enfraquecer nossa cidade antes de tomá-la. Agora eles terminaram de se esconder, e estão marchando para cá. Isso fez as pessoas gritarem, e as vozes começaram a se levantar. O que faremos? Alguém gritou. Nós lutamos. Esta é nossa cidade, não a entregaremos aos renegados. A ajuda está a caminho. Gustave Montagny, herói da guerra com Jaldabaoth, marcha em nosso auxílio com 1000 de seus melhores homens. Eles vêm com armas o suficiente para rearmar nossas forças, e nestes últimos dias você se preparou para o combate, você só precisa segurar a parede. Ele disse. Todo homem e mulher que lutou em torneios nestes últimos dias, vá até a praça central para que seu bloco seja registrado e designado, com cargo, equipamento e arma. Voltem para suas casas, aqueles que ainda podem trabalhar, apresentem-se ao arsenal para começar a fabricar flechas e preparar equipamentos para a batalha. Esta não é uma luta pela glória, esta não é uma luta pela riqueza, esta é uma luta para determinar se você viverá ou morrerá, e o que quer que vocês façam, vocês farão comum. Ele gritou. Silenciosamente, ele abençoou a recente morte do Marquês, com ele morto e substituído, e a própria perda de Amok nas mãos do governante caído. O povo estava atrás dele, ele tinha um grau de confiança simplesmente em virtude de não ser Issude. Alimentado com cuidado, ele poderia usar isso para fortalecer a determinação. O Tisnadarion, por sua vez, havia retornado ao templo onde incontáveis membros da Justiça Negra moviam-se de um lado para o outro a seu pedido para serviços 24 horas por dia. Nosso Deus não se importa com orações, mas com ações. Ele conta seu caráter não por suas palavras, mas por suas ações. Ele conta sua virtude por suas escolhas, e sua força por sua exibição. Esta é nossa cidade, como podemos não lutar por isso? Ele perguntou. Esta cidade nos matou. Ela nos perseguiu. Por que não deveríamos simplesmente deixá-la? Um homem disparou. Minha mulher está morta por causa daqueles tumultos. Arrastaram o corpo dela pela rua como um cachorro morto. Deixe queimar. Ultis abaixou a cabeça com simpatia. Não negarei seu direito de se sentir como você, e uma reviravolta pode merecer outra, mas você não precisa lutar por esta cidade. Em vez disso, escolha lutar um pelo outro. Aquele exército lá fora pode ter apenas um propósito: nos punir. Quem mais senão os inimigos da Justiça Negra fariam o que estão fazendo? Você vai fugir de nossos inimigos, você vai deixar sua congregação de irmãos e irmãs aqui para morrer em suas espadas. Ultis explodiu. Não posso obrigar você a fazer o que gostaria que fizesse, mas quando nossa nação estava para queimar em fogo demoníaco, o que o rei feiticeiro fez? Ele veio até nós e quebrou o fogo. Ele não tinha motivos para lutar por nós. Como podemos nós, que temos motivos para lutar uns pelos outros, fazer menos do que ele? Como podemos ser dignos dele, se nem sequer tentamos imitá-lo onde mais importa? Ultis perguntou apaixonadamente. De um culto para o outro, esse processo foi repetido enquanto ele buscava voluntários de membros da Justiça Negra para apoiar os militares de base. Ele era, em uma palavra, persuasivo, e em um dia, a maioria dos homens e mulheres decidiu pegar em armas e segui-lo. A Rosa Azul ficou no ponto mais alto da cidade que elas puderam, e observaram a correria abaixo. É impressionante, não é? Laqueus perguntou. O que? Perguntou Evilei. A maneira como as pessoas podem trabalhar juntas quando algo é importante para um número suficiente delas. Laqueus esclareceu. Eu penso que sim. Disse Gagara. Se ao menos não fosse necessária a ameaça de extermínio para que isso acontecesse. Concordo. Disseram as gêmeas. É por isso que eu quero ir ver o reino feiticeiro depois que isso acabar. Com Monton e Foldoton estão se aproximando, eles estão criando algo novo mesmo além das fronteiras, bem como dentro de suas próprias paredes. Eu quero, não, preciso ver o que está acontecendo,
onde está acontecendo há mais tempo? Evilei disse: Estou mais curiosa sobre Nazarick. Neia falou disso como um paraíso, as coisas impossíveis que ela aprendeu, o que ela se tornou de quem ela era, é como uma vida inteira de mudanças em poucos meses. O que poderia fazer isso? Lacus perguntou, confusa, e balançou a cabeça. O primeiro grupo saiu para começar seus ataques agora. Então tia, Tina, vocês querem dar uma mão? Sondá-los um pouco, volte com informações sobre suas habilidades e métodos. Disse Lacus. Certo, chefe. As duas ninjas disseram, e se tornaram um borrão quando saíram. Gagaran, você deveria se posicionar na parede. Apenas você estar lá deve dar a eles um estado de espírito positivo. Disse Lacus. Beleza. Vejo você depois. Gagaran disse com seu entusiasmo habitual, e ela pulou, e começou a caminhar até a parede sem nenhuma pressa aparente. Quanto a mim, Evilei perguntou. Você ficará comigo? Disse Lacus. Evilei olhou para ela confusa, e então Lacus se virou para ela, feliz por ninguém poder vê-las onde estavam. Ela estendeu as duas mãos para o rosto de sua irmã, e Evilei se encolheu um pouco. Lacus fez uma pausa, então lentamente moveu suas mãos para mais perto novamente, pegou a máscara, e a removeu, expondo o rosto de Evilei para ela novamente. Olhos vermelhos como sangue encontraram um azul profundo, e Lacus se forçou a encontrar o olhar mais perigoso, aquele que poderia prender um mortal rápido, roubar sua mente, e deixá-lo feliz por alimentar a fome do monstro, e em vez de medo, recebeu a mais profunda confiança voluntária. Eu quero você comigo, irmã, porque agora que eu sei o que você é, por favor, não leve a mal. Ela fez uma pausa, procurando as palavras, é diferente. Eu sei que você é realmente a mesma Evilei que eu sempre conheci, mas quando vejo aqueles olhos, aquelas presas, ainda sinto os velhos sentimentos sobre vampiros, tenho a velha sensação de ódio se levantando, e eu não quero mais sentir essas coisas. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você é minha irmã, não importa o que mais você é, e eu tenho que limpar essas coisas, elas são como bile no meu estômago, e tudo o que eu quero fazer é vomitá-las no chão, e triturá-las até virar pó, e esquecer que já os tive. Dessa forma, posso olhar para você, e ver apenas minha irmã. Evilei ouviu atentamente, mas não disse uma palavra. Eu sinto que, se nós lutarmos juntas novamente do jeito que lutamos antes, e nós o fizermos agora que eu sei, você sabe, o que você é. O corpo de Lacus tremeu como se estivesse frio, quando tudo o que realmente era medo, medo de machucar a irmã, medo de afastá-la, medo de voltar a ser quem ela era. Aí vai me ajudar a recomeçar, vai me ajudar a te ver do jeito que eu deveria, do jeito que uma irmã deveria ver a outra, a maneira como você me vê. Lutar juntas vai, eu acho, me ajudar a consertar isso, e me deixar bem do jeito que eu deveria ser. Ela olhou para a máscara. Evilei sorriu, suas presas aparecendo, e ela estendeu a mão, e ergueu o queixo de Lacus, juntando seus olhos novamente. Lacus estava tremendo violentamente com seu desconforto enquanto lutava para expressar o que queria dizer. Lacus, irmã, está tudo bem, vamos lutar juntas novamente, e estou tão honrada como sempre em fazê-lo. O único lugar que irei é para o seu lado, nunca quero me afastar dele, na vida, na não-vida, ou nas lutas de vida e morte. Esta rosa floresce com todas as suas pétalas, e nenhuma jamais cairá. Fique à vontade, eu sei que você está tentando, e isso faz meu coração ainda bater o suficiente. Evilei sussurrou para ela, e lentamente pegou sua máscara, e a colocou. No entanto, dadas as circunstâncias, eu provavelmente deveria manter isso, você sabe, para eles. Ela disse enquanto apontava para a cidade movimentada. Lacus abriu um sorriso frágil. Vamos descansar um pouco por agora, podemos dormir aqui, juntas. Gagaran vai tirar uma soneca na parede, e as gêmeas não vão voltar por horas, ou mais. Elas desenrolaram seus colchonetes no topo da torre, e Evilei rapidamente caiu em um sono profundo. Lacus ficou perturbada por um tempo enquanto olhava para o vampiro adormecido, imaginando se Evilei alguma vez tinha fome de seu sangue, e se odiando naquele momento pelo pensamento cruzando sua mente, e amaldiçoou-se silenciosamente, esperando que um rio de sangue daqueles iria limpá-la dos restos de uma versão de si mesma que ela agora via como pior do que apenas errada, era ruim. A madrugada rompeu, e nenhum exército apareceu, mas a atividade da cidade não diminuiu. Grandes rolos de flechas jaziam em intervalos ao longo das paredes, água era colocada em grandes potes de ferro no portão,
e fogueiras eram acesas embaixo deles. Nenhum dos 20 que haviam saído voltou. Algumas horas depois, enquanto Laqueus e Evilei observavam do topo de uma torre, elas encontraram em si mesmas a esperança de que o exército inimigo se atrasasse mais um dia inteiro, e um cavaleiro foi despachado para verificar o quão perto Gustavo estava da cidade. Como se viu, elas estavam meio certas. No meio do dia, Tia e Tina voltaram, elas se separaram brevemente, Tia para relatar a Yamok, enquanto Tina veio para Laqueus. O que você conseguiu? Laqueus perguntou. Bem, eles não são tantos quanto eram, mas ainda são muitos, eles foram reforçados, são mais de 5.000, disse Tina. Habilidades? Laqueus perguntou. Bom, disse Tina. Não é adamantite. Mas bom o suficiente para tomar este lugar. Ela adicionou. E os 20? Laqueus perguntou. Eles estão mortos. Muito mortos. Mas eles fizeram sua parte com muita coragem. Disse Tina. Prisioneiros? Laqueus perguntou. Eles foram deixados para trás sob uma guarda leve, Tia e eu eliminamos a guarda, e os libertamos, eles agora estão tomando o caminho mais longo, e esperarão para se conectar com Gustavo Montagne quando ele chegar. Disse Tina. Bem, a cidade é grande demais para cercar completamente, então isso é alguma coisa, eles terão que lutar contra ele antes que ele chegue aqui, ou terão que deixá-lo passar. Disse Laqueus. O que você acha que eles vão fazer? Evilei perguntou. Se fosse eu, enviaria 2.000 de meu povo para combatê-lo, enquanto o resto obstruía a cidade no portão para evitar reforços. Disse Laqueus. Foi quando ouviram o estrondo. Um estrondo como um trovão, mas o dia estava sem nuvens, demorou um pouco para perceber o que era um tambor. Na orla da floresta, elas podiam ouvir o movimento, e o barulho de armaduras, e um exército saiu da floresta como fantasmas das brumas dos pântanos. Bem, este dia vai ser longo. Laqueus disse um tanto sardonicamente. Para os sortudos. Evilei disse por trás de sua máscara. Então vamos ter sorte, irmãs. Laqueus disse com um sorriso largo em seu humor obsceno raro, mas obscuro, o que provocou uma risada de surpresa de Tina e Evilei quando elas pularam da torre para começar a trabalhar.